eu queria estar compartilhando com os irmãos daqui, os irmãos que estão em casa, na verdade, uma série de parábolas. Durante algum período, é lógico, a gente não vai falar sobre todas elas, mas eu vou estar selecionando algumas que importam bastante para o tempo que a gente vive e que, de repente, faça parte do momento em que você, que a nossa igreja está passando, para a gente compreender melhor o reino de Deus, compreender melhor as verdades através desses relatos, dessas narrativas que os evangelistas trazem sobre Jesus a partir do evangelho, dos sinóticos. Então é importante já a gente entender que a gente tem cerca de 40 parábolas na Bíblia ou nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele não dá notícia de narrativas diretas de parábolas, então não tem Jesus fazendo uma narrativa de parábolas, mas os demais evangelhos sim. As crianças podem estar saindo para o culto, os papais que quiserem usar tanto o berçário como a sala de troca aqui de fraldas, etc., pode usar aqui atrás também. Então, dependendo de quem interpreta, eles vão enxergar muito mais parábolas do que essas que são catalogadas nos evangelhos. Então, alguns vão falar que, alguns comentaristas que são 40, alguns vão estender um pouco isso, porque vai dizer que, além das parábolas narradas por Jesus, existem as práticas parabólicas, ou seja, atos de Jesus que, na verdade, servem de lição moral ou de lição religiosa, que apresentam uma verdade a ser compreendida e seguida. Então, vai depender muito de quem, do comentarista que interpreta. Eu tirei aqui uma base de 40 parábolas entre os relatos dos evangelhos. Quero falar sobre algumas, em especial aquelas que estão no livro de Lucas. Por que eu escolhi o livro de Lucas? Porque o livro de Lucas ele é um pouco mais, um pouco mais biográfico, ele é um pouco mais rico em detalhes para poder tratar de alguns assuntos acerca de Jesus, até porque Lucas ele estava querendo falar para alguém, aquele Teófilo, aquele mesmo de Atos, uma pessoa importante do ambiente romano, e ele queria mostrar para essa pessoa as qualidades de Jesus, as qualidades dessa igreja nascente ali no primeiro século, querendo mostrar para o império que Jesus ele morreu justamente, na verdade, nem o Cristo e nem a igreja que nasce é uma ameaça para o império, mas sim um projeto de reino, um projeto transformador, um projeto de amor, um projeto de generosidade. Lucas, ele é um estudioso, além disso, ele é um médico, companheiro de viagem de Paulo, e ele, como médico, ele salta aqui nos evangelhos como um grande escritor, um grande historiador, nesse sentido bíblico aqui, para se tornar também um médico da alma, porque as palavras dele são palavras agudas e que nos ensinam, e através das parábolas a gente vai poder compreender um pouco isso. Então, alguns comentaristas, eles vão dizer, por exemplo, que a parábola é um tipo de linguagem figurada, em que se fazem comparações. Um outro ele vai dizer que as parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a uma reação. Então, diferente de uma alegoria, de um conto, de um exemplo, de uma metáfora, qualquer outra figura de linguagem, a parábola tem um objetivo diferente, porque não é simplesmente contar ou narrar ou comparar um fato ao outro. Ela traz em si sempre uma orientação moral, uma orientação espiritual, uma orientação religiosa, cristã, a ser seguida. Então, essa é a grande diferença das parábolas. Esse termo ele vem do grego paraboléu, ou parabolê. Paraboléu, na verdade, é o termo em latim, paraboléu é o termo grego, que significa, literalmente, pôr lado a lado. Então, você compara uma situação, uma narrativa, com uma situação prática real, e você fala, entendeu isso aqui? Você está desse jeito, então faça isso. Então, toda vez que Jesus fala através de parábolas, ele está querendo imediatamente levar alguém ao conhecimento de uma realidade e, mais que isso, que torne isso um exercício prático para a vida. Então, literalmente, vai significar pôr lado a lado ou comparar. Então,
um conceito aqui mais estendido e simples também, a parábola vai ser a narrativa de um acontecimento, que às vezes ele é imaginário, nem sempre as parábolas de Jesus é uma verdade histórica que aconteceu e Jesus está relatando, mas ela sempre faz parte do cotidiano daquele povo simples, camponês, palestino, ou pode ser também algo que de fato tenha acontecido, mas os evangelhos não dão notícia disso, do qual, por comparação, Jesus ele vai mexer com a gente, mexer com seus ouvintes, mexeu com seus ouvintes naquele tempo e mexe com a gente ainda hoje. A gente vai ver que foi um dos principais métodos didáticos de Jesus. Então, Jesus foi o principal narrador de parábolas. Ela existiu também no Antigo Testamento. A gente vai ver na ocasião em que Natã ele quer repreender o rei a respeito de um pecado. Ele usa uma parábola. Ele fala, um grande fazendeiro, e ele tinha uma ovelha e tal, e começa a levar Davi a compreender através daquela parábola que ele era aquele personagem. E imediatamente Davi se identifica e fala, foi eu que pequei, eu sou esse cara aí. Porque eu sou esse grande fazendeiro, eu sou o rei. E eu levei alguém que menor em hierarquia do que eu, à morte, pela cobiça, através do adultério que ele cometeu com Batseba. E ele fala, eu pequei contra Deus. Então, a gente vai ver em outros casos também, parábolas acontecendo no Antigo Testamento, mas ela é farta em Jesus, através dos evangelistas. Vão dizer que 1/3 dos ensinos de Jesus se deram através das parábolas. Eu estou fazendo essa introdução um pouco mais densa, um pouco mais assim, de aspecto de teologia, porque eu vou estar falando sobre parábolas durante algumas semanas, e é importante a gente ter esse pano de fundo, a gente conseguir compreender um pouquinho o que está por trás da compreensão das parábolas de Jesus. Um autor vai dizer que Jesus não só pregou a mensagem das parábolas, mas também as viveu e as corporificou em sua pessoa. Jesus não só fala da mensagem do reino de Deus, ele a é ao mesmo tempo. Então a parábola para Jesus não era para o outro. Porque às vezes a gente tem grandes conceitos, grandes verdades, grandes frases de Facebook, frases morais, de moralidade, de conceitos éticos, mas que não servem muito para a gente. Tu quer mandar recado sempre para os outros. Jesus não. Aquilo que ele falava partia do seu exercício prático. Então, no contexto, era muito fácil de ser compreendida por aqueles que ouviam Jesus, porque eram contos simples, narrativas simples, porque um homem saiu a semear, porque um homem tinha 2 filhos, e um era gastão e o outro era mais acometido, e o pai era um pai zeloso. Então, ele está sempre falando de coisas que, no ambiente da época, as pessoas entendiam com muita simplicidade e não precisava de muita compreensão. Para a gente hoje, nós vivemos numa metrópole, a gente precisa abrir a mente da interpretação, a gente precisa tentar voltar para aquele tempo e expor isso de uma forma, às vezes, teológica, de uma forma mais conceitual, para a gente compreender o que Jesus queria dizer lá para os seus ouvintes e transportar isso para a nossa vida. Essa é a nossa intenção, que aquilo que foi dito e feito lá possa servir de algo aplicável também à tua vida, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, ela salta no tempo, ela salta independente do contexto de tempo e geográfico. Aquilo que ele disse lá, vive hoje, faz efeito hoje, transforma hoje. Agora só vai transformar se você compreender, e depois da compreensão, você transformar isso em exercício prático para a tua vida. Porque tem muita gente que compreende, tem muita gente que intelectualmente dá show de interpretação, mas não consegue vivenciar isso numa vida prática. Então isso é uma cisterna rota, conforme se dizia no Antigo Testamento, ou um sino que bate só faz barulho, como disse Paulo lá em Coríntios 13. Jesus ele quer que tudo aquilo que ele disse há 2000 anos atrás produza efeito na história e na tua vida hoje. Então, nesse contexto, a gente vai ver que as parábolas ainda hoje põem a gente no paredão. E há uma tomada de decisão, ela precisa incomodar, mexer com a gente, porque é muito mais do que declaração simples de palavras ou um sermão de domingo. É confronto que visa extrair uma resposta imediata para uma situação que você precisa aplicar. Isso é urgente. A gente transformar o evangelho em prática é urgente, porque igreja tem sobrando.
Aqui no Rio de Janeiro tem igreja sobrando. A gente fez um censo rápido aqui há muitos anos atrás, contamos 80 igrejas evangélicas, só nesse lastro aqui da Estrada da Posse até a Avenida Brasil. A minha grande questão é por que a Estrada da Posse deveria ser totalmente transformada. E houve um tempo aqui que era o lugar que mais existia assalto, mais violência, mais furto de carro automóvel com violência, que tem um monte de comunidade ali com pessoas que vivem debaixo de opressão. Então, eu fico muito preocupado desse evangelho que não é evangelho transformador, um evangelho que ele não consegue dar exemplo dentro dos nossos meios sociais, dos nossos meios políticos. Um evangélico que ele é muito de fazer barulho, ele é muito de embelezamento, ele é muito estético, mas ele não produz, às vezes, uma reação prática dentro da tua casa, na tua convivência com seus filhos, você com seu esposo, com a sua esposa. E famílias cristãs vivem em calamidades existenciais, comportamentais, relacionais. Não dá para entender isso, porque se você entende o Cristo, você entende reino. Se você entende reino, você entende o que é projeto de transformação, o que é arrependimento. E Jesus o tempo todo ele fala, você ouviu, então vai e faz essas coisas. Só que a gente ouve, a gente finge que sabe, mas a gente não faz. Aí as consequências são óbvias e a gente vai sentindo. Então a gente vai entender o que diz e nos ensina uma parábola narrada em Lucas 6, 43 até o verso 45, que ela é descrita como a árvore e seu fruto, ou a árvore e o bom fruto, dependendo da tradução, que ela também é replicada lá no texto de Mateus 7, 15 e 20. Então, só esses dois evangelhos, Marcos, João, como eu disse, não tem narrativa de parábola. Eu vou ler o texto aqui que diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá bom fruto. Toda árvore que é reconhecida por seu toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que há no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca, ela fala do que o teu coração está cheio. É claro isso, é didático. Você lê e você já até compreende, mas a gente vai tentar tirar mais algumas coisas daqui, porque eu já queria começar a reflexão sobre essa parábola aqui com uma pergunta, porque o texto está falando de árvore, ele está falando de fruto. E Jesus, como eu disse, se parábola é comparação, então Jesus já está querendo de imediato te comparar, ou comparar alguma coisa a você, ou aqueles que são os seus ouvintes naquele tempo. E naquele caso ali, ele está querendo comparar os seus ouvintes a uma árvore. Então já vai uma pergunta para você. Que tipo de árvore você é? Que tipo de árvore é você? Porque se a gente ler o texto que precede a esse aqui, que eu acabei de ler, a gente vai ver que Jesus ele está advertindo um grupo de religiosos. No caso ali, escribas e fariseus. Por que a gente sabe que Jesus está advertindo um grupo de religiosos? Porque um pouco mais à frente aqui, Jesus chama, nesse texto anterior, chama esses de hipócritas. E toda vez que Jesus, nos evangelhos, ele chama alguém de hipócrita, ele está se referindo, geralmente, a um grupo religioso, a crentes, digamos assim, daquele tempo, que era um grupo ou partidos de tendências ou ideias religiosas daquele tempo, que se dividia entre saduceus, fariseus, herodianos, escribas e por aí vai, que, no caso dos escribas e fariseus, eles confiavam em sua própria justiça e desprezavam a justiça dos outros. Lá no texto de Lucas 6, 42, a gente vai ver que a grande questão que Jesus adverte, dá um emparedamento neles, é que eles queriam tirar cisco no olho do outro ou do seu vizinho, e ele não enxergava o tronco que estava nos seus próprios olhos, obscurecidos pela religiosidade, e não pelo grande fundamento da obra de Deus e da obra redentora que há em Jesus Cristo, que é o amor. E eles são chamados, no texto que precede aqui, de hipócritas. Hipócritas, dentro daquela ideia ali, seriam dissimuladores ou atores interpretando um papel. Um ator representando. Então, daqui a gente já extrai uma ideia do que Jesus está querendo dizer que são aqueles grupos religiosos ali.
ó, vocês são hipócritas. Para quem estava entendendo e ouvindo aquilo naquele tempo, deveriam ter pensado mais ou menos assim. Eles estão aparentando ser aquilo que verdadeiramente não são. E Jesus está denunciando, Jesus percebeu isso, está denunciando isso. Existiu um pensador cristão, que foi aquele responsável pela tradução da Bíblia, que é a Bíblia grega, para a Vulgata Latina, uma Bíblia muito usada pela Igreja Católica nos primeiros séculos, a partir do IV século, chamado Jerônimo, que ele disse assim: na verdade, o hipócrita é aquele falso bom cristão, o devoto fingido. Olha que ele falou isso lá pelo quarto, quinto século, e isso é eco ainda hoje. O mundo está assim, de falso bom cristão, de devoto fingido, de gente que dissimula, que são atores representando vida piedosa, vida caridosa, vida de amor, vida de um pseudo-seguidor de Jesus Cristo. Então, a parábola ela é apresentada dentro desse contexto. Uma advertência de Jesus a cegos espirituais, aqueles que acham que vê, mas só vê aquilo que está no terreno dos outros, não conseguem enxergar aquilo que está acontecendo debaixo do seu próprio telhado, que só tem olhos para o defeito alheio, os atores religiosos, cujas vidas são apenas aparência. Existe um tipo de arma que é muito legal, que a gente vai nesses paintball aí, que eles chamam de simulacro, ou réplica de uma arma. Tu vai lá e tu brinca com o pessoal e tal, e são armas assim muito parecidas com aquelas que a gente vê nas forças policiais e armadas, etc., que eles chamam de simulacro. Por que simulacro? Ele é perfeitamente, você olha a aparência, tudo indica que mas não é uma arma verdadeira. Tanto é que uma arma que eles chamam de simulacro, necessariamente por lei, ela precisa ter a pontinha pintada de laranja, não é isso, capitão? Né? Para quê? Para que as pessoas que estão vendo, sabem, isso aí não é uma arma verdadeira, isso é um simulacro. Então, existem simulacros da fé por aí. Eu não sei se tem algum aqui hoje, eu não sei se, de repente, eu me pego também nessa realidade, vez por outra, em alguma ação, em alguma pretensão, eu achando que eu estou fazendo alguma coisa por amor, mas, de repente, o broto da vaidade já está dentro de mim. Então, isso é um perigo que está sempre presente na vida daqueles que estão no púlpito, daqueles que estão cantando aqui. Então, o Pablo, ele é fantástico, esse menino, um menino da missão, e é missionário, está comigo, está cantando aqui. De vez em quando eu fico olhando, que medo desse menino ser pego pela vaidade. E ele confundia adoração, ele confundia espiritualidade, entrega de amor, verdadeira adoração, com simulacro de adoração e de louvor. E ele começar a representar assim como todos os outros. A Fabi não, que a Fabi já é veterana já nesse negócio, né? Então, ela já experimentou, né? Papai ensinou o caminho que deve andar. O papai está aqui hoje? Não? Ah, está em Portugal. Então, simulacros da fé. Então, Jesus ele usa a figura da árvore para sustentar essa afirmação que ele faz. Porque no pensamento dos judeus, a árvore ela carrega um simbolismo muito forte. A vida dos israelitas, você vai ver no Antigo Testamento, e por Jesus também, retratada pela semelhança com as árvores e as propriedades que essas árvores contêm. 3 tipos, por exemplo, as principais se destacavam: a oliveira, uma das mais valiosas dentro desse ambiente dos judeus, porque ela fornecia azeite como alimento, luz artificial, a parábola do candeeiro. Então, Jesus vai se utilizar de algo que está ligado tecnicamente, ou uma ferramenta utilizada para iluminar aqui, o azeite, ou era o azeite como luz artificial. O azeite ele era utilizado como oferta de dedicação de manjares a Deus. Lá em Levíticos 2 a gente vai ver essa descrição. Uma outra árvore que era muito destacada também, como grande importância, é a figueira. Então, a figueira ela era famosa pelo seu fruto doce, pelos seus ramos, que
que eram ramos densos, um arbusto denso que servia de abrigo para as pessoas. Na verdade, a figueira foi a primeira moda da moda criação Éden, porque diz o texto de Gênesis 3:7, eu acho que está aí, diz que quando eles perceberam que pecaram, estavam nus, eles pegaram e costuraram folhas de figueira e fizeram a primeira vestimenta do mundo. Então a moda foi lançada aí. Não é? Então uma árvore também que vai ter um grande significado. E, finalmente, aqui, além do cedro e outras também, a acácia, a madeira da acácia na construção do templo, da arca, o cedro na construção do templo de Salomão, muito valorizado, a videira, talvez uma das mais importantes, tendo o pensamento da cultura israelita, porque, além dela produzir a uva e os seus derivados, né, o vinho, ela tinha um simbolismo muito grande de prosperidade, de vida, de abundância. Então, quando os espias vão espiar a terra de Canaã, eles vêm e falam, essa terra tem favos de mel, ela tem uva em abundância e cachos enormes. E eles descrevem a videira como um símbolo de prosperidade de Deus. Tem, por exemplo, no texto de Miqueias 4:4, que diz que sentar-se debaixo da própria figueira ou videira era uma expressão que sinalizava grandes conquistas, paz para o homem e propriedade. Então, olha só, a videira ela é destacada por Jesus em João 15, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, ele se coloca, nesse caso, Jesus, ele é a própria parábola, né? Eu sou a videira verdadeira. Então, ele faz uma comparação. E o meu pai é o agricultor. Então, olha só que conjunto perfeito e que noção de aprendizado que a gente tem a partir daí também. Então, quando Jesus ele fala eu sou, ele está querendo dizer eu sou o Deus encarnado em forma de homem. Mas eu sei que o meu pai, ele é o agricultor. Então, aquele grande semeador é o próprio pai que planta em boa terra e Jesus é essa videira que dá bons frutos, e ele vai dizer assim, e vai sinalizar para a gente, se você quiser ter bons frutos, fique vinculado a mim, ao meu tronco, seja ramo meu. Então já está aí algumas respostas de por que o evangelho que vivemos não tem transformado. Porque às vezes a gente não quer ver o Pai como agricultor, como o grande semeador, a gente não quer ver Jesus Cristo como a grande videira e a gente não quer se dar e se colocar na posição de galho de ramo. A gente quer semear, a gente quer ser a própria árvore e a gente quer produzir frutos segundo a nossa própria vontade. Aí lasca tudo. Então, já estou falando de uma parábola que tem, né, dentro de um contexto aqui. Então, no texto da parábola que a gente está pensando, ele vai falar de um outro tipo de árvore ou de arbusto também. Lá no versículo 44 de Lucas 6, ele vai dizer que, deixa eu ler aqui, ele vai dizer assim, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, então ele está falando de um outro arbusto, de uma outra árvore. Então existe uma árvore que é espinheiro e nem uvas de ervas daninhas. Então outro tipo de arbusto, de vegetal, que agora esses estão na categoria de uma árvore nociva, na ideia deles de uma árvore prejudicial, de uma árvore que não vai levar ninguém, ou o agricultor, a nada ou a uma boa colheita. Então, o espinheiro e a erva daninha, que cresce primeiro em qualquer solo, no contexto palestino ali, talvez, daquilo que eles estão ouvindo, não servem de abrigo, não produzem fruto, para eles consideradas mais insignificantes, as duas, pelo menos citadas aqui, das árvores ou dos arbustos. Um texto de Hebreus 6:8 diz que a terra que produz espinhos e ervas daninhas é terra inútil. Para você ver que o que sai dela, ou esse produto, que é o espinho ou a erva daninha, é uma árvore ou uma vegetação que é inútil para o homem. E vai remontar aqui ao texto de Gênesis 3:18, que Deus fala que, na verdade, o homem, por conta do seu afastamento, da sua desarmonia com Deus, ele vai ser amaldiçoado nessa terra, e a terra vai produzir espinhos e erva daninha. Ou seja, você vai
produzir e cultivar com sacrifício. Então Jesus coloca a gente lado a lado com essa figura da árvore. Na verdade, o jardineiro é Jesus e aqui a árvore somos nós. Acho que isso é antigo aí da internet. É lógico que eu sou cringe, eu sou velho, né? Então é uma piada que não tem graça para ninguém. Mas todos nós somos árvores. E a grande questão que a parábola nos traz aqui é: que árvore você é? Que tipo de árvore você se cultivou, ou você cresceu, ou você se tornou? Os hipócritas, falsos religiosos que Jesus adverte, estão na categoria dos espinheiros e das ervas daninhas. É interessante aqui que Jesus não está chamando de espinheiro e erva daninha, que não é crente, não. Ele está chamando de cristão, né? Se a gente trouxer para o nosso contexto aqui. Mas no contexto deles são religiosos, e religiosos considerados assim, blaster de nível máximo, altamente respeitados na sociedade judaica. E Jesus começa chamando de hipócritas: vocês aparentam, mas não são. Vocês dizem que são, mas vocês não são coisa nenhuma. Porque, na verdade, quando eu estou falando aqui nessa parábola, eu estou me referindo a esses cegos lá de trás, que são espinheiros e ervas daninhas. Eles se contentam com a folhagem da religião, e muitos têm vivido assim. E o evangelho não tem dado certo, porque muitos, a partir daqueles que estão no púlpito, daqueles que dizem que um dia foram vocacionados, a gente dá aula lá no seminário, eu, o pastor Jones, tá, o pastor Anderson ali também, e a gente vê no dia a dia, nos bancos, às vezes, dos seminários, e tu fala: poxa, você foi vocacionado, então por que está tirando cola, meu Deus do céu? Por que você não quer aprender? Por que você não quer ler livro? Por que você não quer aprender a interpretação para você alcançar a mente de Cristo, mas você quer ter uma interpretação intuitiva? Dia desses eu falando com um, né, dos seminaristas, falei: tá, mas como é que você vai apresentar esse texto? Como é que você vai apresentar esse sermão? Eu vou orar, o Espírito Santo vai colocar no meu coração, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocar, tudo bem, eu sei que o Espírito Santo faz, Deus capacita, mas existe um princípio de interpretação. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui, não brotou na minha cabeça. Eu queria até que isso acontecesse, porque se isso acontecer, eu vou passar um dia tranquilo com a minha família num sábado. Mas eu passo 8 horas de um sábado. O pastor Jones abriu o olho e falou: o que é isso aqui no teu computador, Alan? Tinha 10 livros abertos ali, porque eu tenho que ler, eu tenho que pensar, e ainda assim eu falo besteira, ainda assim eu falo errado, mas sabe o que é isso? A tentativa de ser honesto com a palavra. A tentativa de não me tornar um espinheiro ou uma erva daninha na sua vida. A tentativa de não ser um cristão de aparência. Eu não quero ser um cristão, e você não deve ser um cristão que tem voz de crente, que anda como crente, que se veste como crente. Você tem que ser um cristão segundo aquilo que Jesus e os passos que Jesus deu, vinculado à videira, que é o Cristo, e sabendo que teu Pai, o Pai do céu, Ele é o agricultor. Mas esses religiosos lá, e que hoje estão espalhados pela terra, eu queria, em nome de Jesus, que não tivesse nenhum aqui hoje, mas se tiver alguém aqui hoje, que essa mensagem ela possa trazer em amor uma advertência, uma reflexão. Você não pode ser aquele que se contenta com uma folhagem da religião, que não, na verdade, não abriga nada nem ninguém, que na verdade são espinhos pontiagudos, que não aceita opinião, que não aceita sugestão, que não tem uma capacidade de, como liderança, ou como aquele que está vivendo em comunidade, de entender o outro a partir do que o outro é, o pensamento do outro, respeitar a ideia do outro, se não for uma ideia de injustiça absurda e nem uma ideia de negligência a uma ordem, a uma lei, que prejudica o interesse das pessoas. Mas se for uma ideia, você conseguir ter a capacidade de respeitar isso. A gente vive um ambiente político em que as pessoas não se respeitam. Então, um monte de crente que parece que adora mais A ou B do que a doutrina de justiça, amor e paz pregada por Jesus, que é acentuada por Paulo em Romanos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Faz isso, que o mundo vai ser diferente. Seja um vereador, seja um político, aplicando isso,
que você vai ser alguém que vai representar o Cristo de forma diferente. Mas não, é a capa, às vezes, da religião para te levar a algum lugar. Às vezes, como crente, você acha que ser crente é dar carteirada. Ou símbolo de que você é uma pessoa honesta. Não tem nada a ver. O que vai fazer isso acontecer é você reconhecer o agricultor, você reconhecer a videira e você querer estar vinculado a essa árvore. Então, esses religiosos, reconhecidos como hipócritas aqui, eles ferem aqueles que se aproximam, aqueles que têm uma opinião que às vezes tem algum tipo de divergência. Eles são sedutores espinheiros. Sabe por quê? Porque tem cara de que dá figo. Você olha, tem cara de figueira. É como se fosse aquele espinheiro disfarçado de figueira, com figueira pendurada, ou com figos pendurados. Ervas daninhas que falam, na verdade, eu dou uva, e eu produzo uvas doces, mas você vai ver na intimidade, no dia a dia, você vai ver nas objeções, nos enfrentamentos. Uva coisa nenhuma, é só na retórica, é só no discurso. E tem ainda aquela árvore, que é uma árvore, não é espinheiro, não é uma erva daninha, não é religioso, mas não consegue desabrochar em seu potencial. Nasce árvore, vamos supor aqui, nasce uma videira, mas uma videira que não dá fruto. Eu lembro que eu tinha muita vontade, tinha uma tia minha, que na casa dela tinha uva, gente. Lógico, que para mim era a tia rica, né? Eu falei, poxa, uma tia, que a filha tem brinquedo da estrela, e na varanda da casa dela tem cacho de uva, uva azeda, mas tinha cacho de uva. Eu falei, eu tenho que plantar isso lá em casa também. Nunca deu. A árvore nasceu, mas nunca deu uma uva sequer. Porque ela não desabrochou no seu potencial. Ela nasceu para ser árvore, ela nasceu para ter potência de dar aquilo que ela se presta a dar. Isso é até um conceito um pouco da filosofia antiga, mas ela não consegue desabrochar. Então ela vive nesse mundo como uma árvore que não sabe como vai fazer para se tornar aquilo que deveria ser. Isso representa um monte de gente que está no mundo, e talvez você também, perdidão aí no mundo. Você sabe que é gente, você sabe que foi criado por Deus, você sabe que foi amado por Deus, você está aqui hoje na igreja, você tem uma simpatia até pelo Evangelho, mas você não desabrocha, você não sai do teu lugar, você não dá passo. Tu está na igreja, mas você não se batiza, você não tem um compromisso de discipulado, você não fala, pastor, eu quero participar, eu quero que minha vida ela fique mais assim, enquadrada dentro daquilo que Cristo quer para mim, para eu aprender mais de Jesus. E você fica, às vezes, 30 anos dentro da igreja, mas você não consegue aprender a ser cristão, porque você não desabrocha. Como o bonsai dos japoneses, é uma arvorezinha lindíssima. Que coisa linda. O bonsai, aquela arvorezinha toda trabalhada. Mas se você pegar um pouquinho da história, eu gosto da história dos japoneses, e eles faziam aquilo ali como se fosse uma espécie de oferta ou um adorno para agradar o imperador. Então eles ornavam aquela árvore. Então, na verdade, você pega uma árvore que teria potencial de ser algo enorme, e você contém ela num vaso, e você modela ela com uma forma de uma árvore grande, mas ela é uma árvore pequena. É uma árvore que não consegue passar da proporcionalidade daquela bandeja. E ela não passa de centímetros, às vezes, e vive todo o seu ciclo de vida como uma árvore pequena, uma árvore apequenada, uma árvore sempre podada pelos outros, uma árvore sempre formatada pelos outros. Então, tem um monte de gente assim, e o mundo hoje tem oferecido ferramentas potenciais para toda a gente, que você pensa que é de crescimento, de você ficar descolado, de você ficar muito antenado, e um monte de ideologia às vezes, mas que te apequenam diante de Jesus, te apequenam diante do projeto de Deus, e você não consegue desabrochar para aquilo que Deus um dia sonhou e pensou para a tua vida. Aí quando chega lá na frente, você fala, eu preciso voltar para aquele caminho que eu nunca deveria ter saído, que a gente chama de metanoia na Bíblia, que é o arrependimento. Jesus, ele é amoroso. Jesus, ele morreu na cruz por isso, mas às vezes você paga um preço muito alto para poder reconstruir. Jesus é um Cristo da esperança, é um Cristo da reconstrução.
Mas, sinceramente, ele não queria que você sofresse para aprender. Porque ele ensina o tempo todo na palavra dele que você não precisa sofrer para aprender. Ele diz, aprenda de mim, de forma mansa e suave. E você vai saber viver sem ter tantos prejuízos. Aí a gente escolhe ter prejuízo, escolhe tomar bordoada. A gente impede o nosso desabrochar, o propósito de Deus acontecer em todo o potencial para a nossa vida. Porque a gente fica contido como um bonsai. É um tipo de árvore. Será que você se enquadra nisso e você tem vivido assim? Grandes coisas que você poderia estar fazendo, tanto no aspecto material, no aspecto existencial, no aspecto relacional, grandes passos que você poderia estar dando para que o teu casamento ele modificasse, que o teu respeito com a tua esposa modificasse, que o respeito da tua esposa se modificasse contigo, que as palavras que saem da tua boca não fosse maldade que está no teu coração, construção maléfica do teu coração, mas você não faz, você apequena isso, você coloca isso numa bandeja, num vaso, você vai se podando ou deixa alguém te podar e você fica encruado ali e quando vê você só está perdendo e aquilo que você deveria ter sido, a vida passou, ficou para trás e você só carrega frustração e lástima. Meu Deus, Maqui, meu Deus. Tá, Jesus ele veio para poder mostrar para a gente, através dessa parábola aqui, que árvore é você. A primeira reflexão de Jesus vai repousar sobre a qualidade de uma árvore. Ele vai dizer, todos somos árvores. Porém, a pergunta, que árvore é você? Você é um religioso fingido? Você é espinheiro que diz que dá figo e não dá, você é erva daninha, que diz que é doce, mas é amargo como fel. É só viver contigo. É só de estar debaixo do teto de Pedro, que tu sabe quem Pedro é. Não é o ditado que diz isso aí? Vive com João, vive com Pedro, tu sabe quem é João e Pedro. Não basta ser árvore. É preciso ter natureza produtiva. É preciso ter natureza frutífera. Fomos chamados para isso. E daí, ele estabelece a premissa do bom fruto. E a gente já vai encerrar já aqui. Nós somos árvores chamadas ao bom fruto. Então, primeiro eu identifico que árvore eu sou. Porque se você é uma árvore má, já sabe, faça o que você quiser fazer, você vai continuar produzindo mau fruto. Então, o princípio é, eu preciso ser uma árvore de qualidade. Eu sou uma árvore, mas que árvore eu sou? Eu sou uma árvore que eu estou fora da videira. Eu preciso me agregar a ela. Eu sou uma árvore que é improdutiva. Eu preciso me descobrir e desabrochar para aquilo que Deus quer que eu me torne. E a partir daí, eu vou começar a trabalhar para a segunda, ou para a consequência disso, manter, caminhar, para que eu produza bons frutos sempre. Então, lá em Lucas 6, 43, 44, Jesus aí vai dizer através do evangelista, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é, olha só, toda árvore é. Isso aqui é muito imperativo. Então, a árvore, ela vai ser reconhecida de que forma? Pelos seus frutos. Eu lembro que tinha um professor de direito que ele dizia que a árvore venenosa, ela não produz frutos bons. Ou você conserta a árvore, ou você poda, senão todo fruto da árvore venenosa, potencialmente, ele pode estar contaminado também. Uma verdade relativa, mas faz algum sentido isso. Mas dentro do contexto da parábola, a árvore ela vai ser reconhecida, segundo Jesus, pelos seus frutos. Qualquer árvore saudável dá bons frutos. O contrário disso, a doente dará o fruto que nada vale ou não dará fruto nenhum. Jesus está falando para fariseu. Mas a palavra dele vem para a gente. Porque se os fariseus, os escribas, eram os religiosos naquela época, quem são os religiosos hoje? Os salvos em Cristo Jesus que estão aqui nessa igreja.
E quem são os que de repente não desabrocham? Os salvos em Cristo Jesus, que não entenderam nada sobre o reino de Deus, ou aqueles que nunca tiveram uma experiência transformadora para poder se tornar aquilo que Deus sonhou. Então a mensagem é para hoje. Jesus está denunciando os hipócritas, a árvore ruim, doente, que afastavam as crenças da prática, que afastava o credo da conduta. Tinha um credo muito ferrenho, tinha estatutos, 613 preceitos para seguir, de fazer e não fazer segundo a lei judaica. Faz isso, faz aquilo. O jovem mancebo, ele chega para Jesus e fala: eu tenho feito tudo isso. Jesus fala: espera aí, falta alguma coisa em você, porque o que você faz não produz fruto. Tá, mas o que seria fruto para mim, Jesus? Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Eu quero ver aonde está o teu coração. Se está no teu tesouro terreno, ou se está num tesouro da generosidade, do amor, da compaixão, da distribuição, do desapego. Ele não quis embarcar na mensagem de Jesus. Ele saiu entristecido. Então, a gente pode também entender que às vezes alguns se enganam, sinceramente se enganam, honestamente se enganam, e imaginar que estão andando por uma estrada em que é produtiva, mas não são, porque às vezes estão fincados em lugares em que as árvores não são árvores produtivas. Aí eu me refiro a igrejas, a comportamentos de determinadas igrejas, de pensamentos religiosos, que, como Jesus denunciou aqui, está sempre olhando para o cisco do irmão que está aqui, mas não consegue tirar o tronco, ou a árvore inteira, maligna, que está diante dos seus olhos. Usa vocabulário de crente, repete fórmula de crente, recita credo cristão, eu amo Deus Pai, o Espírito Santo, canta música de crente. E tem música de crente aí que você fica olhando e fala: caramba, esse cara, esse autor, pelo menos assim, você ouvindo a música, tu fala: esse cara é muito top no evangelho, é muito cristão. Eu não conheço, não tem como julgar quem canta, quem faz. É muito difícil a gente também criticar a autoria ou teologia de música, mas é assim, pelo que a gente ouve. Pega a casa, entra na casa, transforma a casa, derruba tudo, tira tudo do lugar, faz tudo novo. É Espírito de Deus, a casa é sua, a casa não é sua. É um monte de coisa que faz dentro de uma casa, que tu fala: caramba, se esse camarada está falando uma expressão da verdade daquilo que ele vive, a casa dele é um espetáculo. E a casa de quem canta e chora deve ser mais um espetáculo ainda. Ou está nessa transição mobiliária espiritual. Eu quero muito que isso se torne uma verdade. Para não criticar a música, eu quero muito que isso se torne uma verdade. Mas às vezes você acha que a estrada é certa, mas é tudo retórica. É só chocalho, é só barulho. É a aparência de uma família que vive bem, mas não vive. A aparência de filhos que são filhos educados e cristãos, mas não são. E coisas simples, básicas, essenciais. Então não basta só você recitar Gênesis ao Apocalipse, vários textos bíblicos. Eu sou muito ruim de memorização, tenho muita dificuldade de memorizar versículos. Eu não participei da embaixada como deveria, fui meio negligente com a embaixada nesse tempo. Poderia ser igual o Mindu. O Mindu, ele sabe falar o tema da embaixada, ele falou domingo aqui, depois de 50 anos de vida. Eu não consigo fazer isso. Mas necessariamente não é isso que vai fazer você se mostrar cristão segundo a mente, o andar, o caminhar, o pensamento. O ideal de Cristo Jesus é o fruto, o teu comportamento espiritual, aquilo que está dentro do seu coração. Porque o verso 44, repito, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos.
Então, essa mesma parábola que em Mateus 27, 20, lá em Mateus 7, 20 e 21, vai acrescentar: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus está afirmando aqui com muita ênfase que frutificar não é adorar com palavras, ou você dedilhando algumas cordas, ou soprando algum instrumento de sopro, mas é fazer a vontade do Pai. E ele vai ratificar isso lá em João 17, fala: Deus, porque eu fiz toda a tua vontade aqui na terra, tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu fiz, glorifica teu filho agora. É difícil a gente se encorajar para falar uma coisa dessa hoje. Aquilo que o Senhor pediu para fazer, eu fiz, que eu possa ser glorificado, não com vaidade, mas receber a glória de Deus, desse reconhecimento de que tua vida é uma vida que harmoniza com a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é produzir, ou você dá o pontapé para que os frutos aconteçam. Isso sim é passaporte para a vida harmonizada com Deus. E qual é a vontade do Pai? João 6,40 diz que a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer e confessar seu nome, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no primeiro dia. Essa é a vontade absoluta de Deus, é que todos os homens sejam regenerados, que se reconciliem com Deus através da obra redentora de Cristo Jesus. É a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3, que vocês sejam santificados. Jesus faz isso na sua oração dominical. Ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, santificado é um estado de separação. A palavra nos remete à ideia de separação. Então, quando Paulo nos faz um convite à santificação, ele está dizendo assim: sejam separados. Separados de quê? Separados de ideologias, desse mundo, de tudo aquilo que corrompe o projeto de Deus. E traz nessa palavra também um sentido muito lindo, que é: Deus, Ele quer que você esteja onde Ele está, no lugar de santidade. Então, a vida eterna é o resultado maior disso. Então, a glorificação é o quê? É o estado máximo da santificação, em que você entra na glória de Deus em presença, em eternidade. Mas o processo, ele começa aqui. É um processo doloroso. É um processo, às vezes, de poda de árvore, de galho que você não quer tirar e você precisa tirar. 1 Pedro 2,15 diz que é vontade de Deus. Olha de novo, é uma direção para a produção de frutos. Que você pratique o bem, que você silencie a ignorância dos insensatos com a prática do bem. 1 Tessalonicenses 5,18. É vontade de Deus que você dê graça em todas as circunstâncias, pois é vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Paulo está querendo dizer que precisa haver convergência de vida. A gente vive num mundo que é um mundo que tem maldade. A gente vive num mundo que é um mundo em que existem conflitos de ideias. A gente está num mundo em que a gente se rebela contra a vontade de Deus. Mas em todas as circunstâncias, Paulo ele chama a gente para convergir isso aí para Cristo Jesus. A gente colocar todos os nossos pesos, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos diante de Deus, dando graças, tentando compreender que se a gente caminhar com todos os nossos pesos nos caminhos de Deus, Ele vai mostrar saídas, porque Deus ele tira proveito de todas as coisas boas e ruins para o bem daqueles que o amam, que o seguem. Isso é fruto. Jesus ele vai fechar aqui nós também, dizendo em Lucas 6,45: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala daquilo que seu coração está cheio. Então você é aquilo que teu coração está cheio. Às vezes aquilo que você fala não é conversa fiada, não. É alguma coisa que passou pelo teu coração e você vomitou isso pela boca. Então toma cuidado com aquilo que você fala. Pensa um pouquinho naquilo que você fala. Se vai ferir, se vai ofender, ainda que seja uma brincadeira.
Tem brincadeira que, por mais que possa parecer uma brincadeira, se o outro não entende, se o outro não gosta, se o outro se ofende, deixa de ser brincadeira para o outro. Então, para você, precisa deixar de ser brincadeira também e trata como coisa séria para respeitar o outro. Porque talvez você possa estar revelando que no teu coração não existe respeito. E a solução para todas essas coisas, o salmista lá atrás ele já trazia para a gente em Salmo 51, 9 e 10. Que é de arrependimento, reconhecimento das nossas finitudes e fraquezas, reconhecimento de que nós, absolutamente, a gente não é potencialmente aquilo que a gente acha ser. Nós somos defeituosos demais, carentes da misericórdia, da graça, desse projeto transformador de Deus. E o salmista diz assim: Deus, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Isso é uma oração sincera, talvez a oração do rei, de um rei pecador, que ele fala: eu preciso ser diferente. Os frutos que o Senhor me chamou para produzir em Israel, eu estraguei tudo. Mas esconde de mim isso, apaga minhas transgressões, me perdoa e renova em mim esse espírito de retidão, um espírito estável. Você é a árvore chamada a produzir frutos. Esse é o convite para a sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe você, meu irmão, que está na tua casa. Eu queria te convidar nesse mesmo espírito, para você estar fazendo uma reflexão a partir até disso, de tudo que a gente pôde estar pensando aqui. Que a memória de Jesus, ela possa produzir em você o impulso que de repente até ontem ou até antes de chegar a essa igreja você não teve, de mudar e falar: ó, eu sou um religioso apenas infrutífero, eu sou simulacro de fé, ou eu estou encruado, eu não consigo desabrochar. Eu quero entender qual é a minha verdadeira identidade em Cristo, em Deus. Deus, Ele sonha sonhos para mim, e eu quero que esse sonho se realize, mas eu preciso estar vinculado à videira verdadeira, cujo pai é o agricultor. Eu preciso ter um encontro com Jesus Cristo para esse renovo acontecer em mim. A ceia é a gente remeter aquele que já crê em Jesus, aquele que é batizado em Cristo, aquele que entende o seu projeto de vida, morte, ressurreição e transformação. Um chamado a você relembrar tudo isso, participar e falar: eu quero sair daqui diferente. Então eu te convido a ficar de pé. Eu convido você a pegar os elementos da tua ceia e lembrando aqui as palavras de Paulo que diz lá em Coríntios 11, verso 23: porque eu recebi do Senhor, e também eu lhes escrevi, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele toma o pão e Ele dá graças, e Ele parte e disse: isso é meu corpo e é dado em favor de vocês, façam isso em memória. Então o pão, ele nos remete à memória de tudo isso que Jesus fez por nós. E dirá: comamos o pão. E da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem do pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte de Jesus até que Ele venha. Então eu te convido a comer o pão e a beber do vinho do cálice. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Agradeça a Deus, porque Ele te amou primeiro e Ele te chamou para participar dessa comunhão do seu corpo, e através disso Ele fez uma aliança de sangue contigo, uma aliança que já começa a render frutos, ou precisa render frutos a partir dessa era, dessa vida, e ela vai
ser projetada para toda a eternidade. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, que a tua misericórdia, que a tua graça possa repousar sobre cada pessoa que está aqui, que a tua mensagem, Pai, pregada, ela possa servir, Pai, de impulso, de advertência, Pai, amorosa, para a transformação daquilo que está desarranjado verdadeiramente dentro da nossa casa. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar restabelecendo a harmonia entre homens, mulheres, entre amigos, amigas, entre viventes, Pai, a partir dessa comunidade. E que todos nós possamos ser um com o Senhor, em harmonia também. Que no nome de Jesus, que a tua paz, o amor de Deus, que a graça do nosso Salvador, o Espírito de Deus, ele possa repousar sobre nós até o dia da tua volta, ou até o dia que o Senhor nos chamar para o encontro contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te dê uma boa semana em Cristo Jesus.